Shalom, amados. Quando começamos a caminhada, às vezes nos portamos de uma maneira não tendo conhecimento, não entendendo as pressões que vamos passar. E às vezes até expressamos palavras segundo o nosso impétuo, segundo a nossa arrogância, o orgulho. E tudo aquilo que procede dentro de um momento de orgulho ou precipitação será passado pela fornalha. E aonde Deus precisa te reprovar, Ele vai te reprovar. Jesus estava dando as últimas orientações aos discípulos lá em Marcos 14, 27. Ele disse: todos vós, essa noite, vós escandalizeis em mim, porque está escrito, ferirei o pastor, e as ovelhas se dispersarão. Mas depois que eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para Galiléia. Disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, nunca, porém eu. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Mas ele disse com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E da mesma maneira disseram também os outros. Às vezes nós ouvimos uma orientação onde temos que nos humilhar e tomar um cuidado para não sermos envergonhados. Mas o nosso orgulho nos impulsiona para algo que ainda não estamos preparados, para algo que ainda não fomos forjados. A sombra desse apóstolo chamado Pedro curou as pessoas. E ele passou por situações muito fortes na caminhada. Mas até então ele não estava pronto para passar por esse processo. Dentro desse mesmo capítulo, lá no versículo 66 de Marcos 14, está escrito assim: e estando Pedro embaixo do átrio, no átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro que estava aquentando-se, olhou para ele e disse: tu estavas com Jesus o Nazareno. E ele negou, dizendo: não o conheço, não sei do que você falas. E saiu fora o alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo outra vez, começou a dizer aos que ali estavam: este é um dos tais. Mas ele negou outra vez, e pouco depois os que ali estavam disseram outra vez a Pedro: verdadeiramente tu és um deles, porque és também um galileu? E ele começou a imprecar, a jurar: não conheço esse homem de quem falais? E o galo cantou a segunda vez, e Pedro lembrou-se da palavra que Jesus tinha dito: antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás tu. E retirando dali, chorou. Essa é a melhor palavra dessa história. E retirando dali, chorou. Essa história está narrada em Mateus, em Marcos, em Lucas e João. Alguns escritores escreveram que ele chorou profundamente, outros escreveram que ele chorou amargamente. Ele foi procurar e achou um lugar de arrependimento, porque ele precisava voltar para Jesus. Jesus tinha avisado ele, tinha orientado ele. Ele até caminhou junto com Jesus. A Bíblia diz que depois que Jesus foi preso, Pedro o seguia, mas seguia-o distante, seguia-o de longe. E ele não estava agora muito perto de Jesus. Ele já estava meio distante de Jesus. E quando começou a vir a pressão da morte, a pressão de ele ser preso, ele foi tomado por um medo muito grande. E ele negou o Senhor dele. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós, para que não expressamos o nosso orgulho e nossa arrogância,
Nós reconhecemos os nossos limites e nos humilhamos diante dele, porque é ele que nos fortalece, é ele que nos faz triunfar, é ele que nos faz caminhar, é ele, por ele e para ele são todas as coisas. Quando um homem de Deus, uma mulher de Deus triunfa sobre circunstância, ele é respaldado pelo próprio Deus para estar diante de situações de adversidade. Que o Senhor nos sustente e que na nossa boca não haja palavra de retroceder diante de nenhuma adversidade. E que o nosso orgulho não venha nos seduzir para falar aquilo que não estamos preparados para passar por aquela provação. Deus te abençoe em nome de Jesus.